A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero, nessa oportunidade aqui, aproveitando as nossas redes sociais, os dois canais, o canal Minuto com Deus e o canal Pastor Edivaldo, eu quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com você, de forma bem breve, bem objetiva, mas eu quero trazer uma reflexão para você aqui nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um texto junto com você. A paz do Senhor a todos que nos acompanham aí, viu? Em nome de Jesus. Uma novidade que eu queria deixar... Deixa eu ler o texto primeiro, mas eu queria falar algo importante aqui. Eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 1, quando Jesus fala do semeador e da semente. Mateus 13, verso 1. Diz assim: Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes que caíram no meio de espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E o verso 9, e Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava essas parábolas, para os seus discípulos. Irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão aqui nesse texto, que é um texto muito importante. Jesus, ele sempre falava por parábolas, Eu estou com dois celulares, um aqui, que é o canal Minuto com Deus, e o outro ali, que é o canal Pastor Edivaldo Oliveira. Eu agradeço a audiência de vocês, dos dois. E eu quero deixar aqui o seguinte recado. Depois que terminar essa transmissão, eu coloquei também, já deve estar processando o vídeo, eu coloquei um conteúdo exclusivo para você que é membro do canal. Você que é membro vai ter uma mensagem exclusiva e o tema da mensagem é: a Bíblia precisa ser atualizada? Olha que tema polêmico, hein? A Bíblia precisa ser atualizada? Então eu vou fazer uma reflexão aqui nesse texto, que é um texto tremendo da palavra de Deus, mas você que é membro, assim que terminar, procure lá que você vai ter um vídeo exclusivo sobre esse tema que trouxe tanta repercussão aí, a partir de uma mensagem postada pelo pastor Ed René. A Bíblia precisa ser atualizada? Mas vamos aqui nesse texto. Jesus, ele usou aqui uma parábola onde ele fala do semeador e da semente. Repare que todas as vezes que Jesus falava para as pessoas, Jesus falava de uma forma muito simples, porque pessoas simples é que seguiam Jesus. Eram pessoas do campo,
eram trabalhadores, pessoas simples, pessoas humildes. Então, não adiantaria Jesus usar um discurso muito cheio de teologia, muito rebuscado, porque ele não iria alcançar o coração dessas pessoas. Então Jesus, ele utiliza por várias vezes uma linguagem simples. Só um instante aqui. Meu celular tá... Eu esqueci de desativar. Essa primeira transmissão assim vai ser uma bênção, né? Eu não me preparei, né? Talvez como deveria. No texto eu me preparei, mas na estrutura aqui, na logística, os irmãos nos perdoem, em nome de Jesus. Mas Jesus, então, através dessa ilustração do semeador e da semente, ele explica coisas importantes do reino de Deus para as pessoas e principalmente para os seus discípulos. Porque a multidão estava ali assistindo também, mas depois Jesus chama os 12 à parte e faz ali uma explicação para eles. Tem um abençoado me ligando aqui. Né? Obrigado aí ao Gilberto Silva, que se tornou membro. Seja bem-vindo, no nome de Jesus. Mas deixa eu falar sobre essa parábola aqui. Olha só. Jesus fala aqui de 4 tipos de solos. Bom, desculpem aí o transtorno, né? Eu posto esse vídeo depois no canal Pastor Edivaldo Oliveira, mas ao vivo é assim mesmo, né? Tem gente falando aqui, ao vivo é isso aí, vai acontecer essas coisas. Mas deixa eu falar desse texto aqui, né? Vamos nos concentrar aqui no texto. Jesus fala sobre 4 tipos de solos. O que ressalta aqui no texto não é necessariamente a semente e nem o semeador, mas os 4 tipos de solos. E Jesus explica isso no próprio texto. Ele fala, primeiramente, sobre a semente que foi lançada à beira do caminho. Quer ver? Acompanha comigo. A partir do verso 18, ele explicando aos discípulos dele, ele fala assim, olha, então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, a primeira semente foi semeada à beira do caminho. E aí nós vemos uma ação de Satanás, que vem e rouba a semente. Você já viu aquelas pessoas que você prega para elas, mas parece que não acontece nada? São sementes lançadas à beira do caminho. Sementes que não alcançam o seu propósito, que não caem no lugar correto. E aí, como elas estão ali à beira do caminho, elas não alcançaram o coração necessariamente da pessoa, o diabo vem e rouba a semente. Uma ação do inimigo em relação à palavra de Deus. Então, isso aqui mostra para mim que nós podemos e devemos pregar a palavra do Senhor, amém? Isso é louvável, mas nós temos que, ao mesmo tempo, orar para que a palavra alcance de forma eficaz o coração daquela pessoa que a está recebendo. Caso contrário, o inimigo virá e ceifará aquela semente e vai impedir que a semente frutifique no coração das pessoas. É o primeiro tipo de solo que é mencionado aqui. Amém? O verso 19 diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Versículo 20. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem
e a aceitam logo com alegria. Essas pessoas recebem a palavra de Deus com alegria. Verso 21. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ao mesmo tempo que tem sementes que são lançadas à beira do caminho, tem sementes que são semeadas no meio das pedras. Fala de pessoas de coração duro. Pessoas que aparentemente recebem a palavra com alegria, porque elas aceitam com alegria. Irmãos, eu já vi retiros espirituais, eu já coordenei retiros espirituais de um final de semana assim, tremendos, que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Só que eu vi ali no meio essa situação aqui, ó. Pessoas que naquele momento receberam a palavra com alegria e fica naquele entusiasmo. Mas sabe o que é aquilo? Fogo de palha. Porque depois você percebe que não há raiz, não há profundidade. E as pessoas no primeiro obstáculo, na primeira perseguição, no primeiro confronto, elas não querem seguir a Jesus, elas não querem seguir a Deus, não querem obedecer a palavra. Então, aquele entusiasmo dura pouco. É o segundo tipo de solo que Jesus fala aqui. Verso 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem fruto. Então aqui fala do terceiro tipo de solo. Pessoas que recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas não deixam que a palavra frutifique na vida delas. São pessoas que estão mais preocupadas com as coisas deste mundo. É a palavra lançada em meio aos espinhos. Então, para que a palavra frutifique no seu coração, você não pode amar o mundo. Você não pode permanecer ligado nas coisas do mundo. Eu sei que tem coisas que nós temos como obrigação fazer, participar, mas você tem que ter em mente que você não é deste mundo. Você não é daqui. Tem pessoas que focam a sua vida somente nas coisas deste mundo, e aí a palavra de Deus não vai fazer efeito na vida dela. E o verso 23 fala assim, olha, e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Enquanto tem pessoas de coração duro, enquanto tem pessoas que Satanás não permite que elas recebam a palavra, enquanto tem pessoas cujas preocupações são as coisas deste mundo, tem pessoas que são consideradas boa terra. E a palavra de Deus, que é semente, vai cair no coração dessa pessoa e vai frutificar. E ela se tornará uma pessoa melhor. Um pai e uma mãe melhores, um filho melhor, um crente melhor. Ela vai ter uma transformação na sua vida, porque a palavra frutificou. E o Espírito Santo começa a atuar na vida dela. E o fruto do Espírito vai fazer com que ela transborde amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são aqueles que recebem a palavra e que permitem que ela gere frutos, que ela provoque uma transformação na vida deles. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Perdoe aí os transtornos, né? Eu me lembrarei de desativar as ligações na próxima transmissão. Perdoe aí o pessoal do canal do pastor Edivaldo Oliveira que estava acompanhando, mas nós vamos postar de novo lá essa mensagem. Receba essa palavra em nome de Jesus, tá? E
Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, torne-se membro para nos ajudar, tá? E é uma palavra breve, né, que eu quis compartilhar com você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida e que eu e você sejamos esse coração receptivo para a palavra de Deus. Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Pai, te agradecemos por esse tempo aqui precioso em que podemos compartilhar a tua palavra. Ó Deus, que cada um possa refletir sobre essa parábola e absorvê-la da melhor maneira possível. Que o inimigo não roube a ação que a palavra do Senhor produz em nós. E que o nosso coração não seja de pedra, mas seja moldável, para que a palavra do Senhor nos transforme. Em nome de Jesus, e que nós possamos ser essa terra boa, que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você é membro do canal, daqui a pouco tem conteúdo exclusivo para você. Lá você pode acessar. E o tema lá é: a Bíblia precisa ser atualizada? Torne-se membro e acompanhe essa mensagem lá que vai ser muito edificante para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.